Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Mais uma aula está se iniciando. Parece que o curso está se fluindo. Isso é muito bom, muito bom. Na aula passada, nós ficamos só em cima da beleza da palavra. Evidentemente que apenas em alguns enfoques. Não dá para poucos minutos trazer o que de maior e mais bonito existe na Santa Palavra de Deus. Nesta aula, nós vamos ficar muito em cima da praticidade, da logística. Porque, com certeza, todos os meus alunos e alunas já estão num patamar de, pelo menos, ter a certeza da grandiosidade da Palavra de Deus. E saber que naquele momento, quando se inicia a liturgia da palavra, é Deus que fala. Ele fala por meio do profeta, normalmente a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento. Normalmente do Antigo Testamento. Então, eu me sento, a Assembleia se senta, e uma coisa está muito clara: o Senhor está aqui, e Ele vai falar. E Ele é tão maravilhoso, Ele entende tanto de comunicação, que Ele coloca nos nossos lábios, através do salmista, a própria palavra, para que haja ali aquela interação. Oh, coisa bonita! Eu me interagindo com Deus, hein? Ele através da palavra que está sendo ali cantada no Salmo. E eu, através da minha escuta e da minha voz resposta. É muito forte isto, é muito forte. Estou falando com quem? Eu estou falando com Deus. E Ele me emprestou a própria palavra para que eu pudesse fazer esse diálogo com Ele através do Salmo. Salmo responsorial. E olha a responsabilidade do salmista. Meu Deus do céu, não se brinca com isto. Não se brinca de fazer melodia. Não se brinca de entonação, de equilíbrio vocal. Não se brinca com isso. Se a música é a arte das artes e a palavra de Deus é o próprio autor de tudo que se propõe a falar comigo, com a Assembleia, não pode ser tratada de outra maneira que não seja com
classe, com extrema segurança do que está fazendo. É muito forte tudo isto. E agora vamos traçar um pouco o desenvolvimento do rito. Então, a Assembleia se senta. A mesa de Deus, a mesa da Palavra de Deus, está preparada. Abrem-se os tesouros da Bíblia. Mas esses tesouros, eles vão depender muito de várias situações. Primeiro, o leitor. Minha gente, veja só, nós estamos há 57 anos da aprovação do documento que fez a reforma da Sagrada Liturgia. Quantos anos já se passaram? Me parece que não tem mais lugar essas imprecisões. Não, se fosse só imprecisões, mas às vezes verdadeiras aberrações. Quais, por exemplo? Improvisação. Não se pega leitor ali para estar começando a missa e está chamando o leitor. Não faça isto. Porque eu não vou ali apenas para ser um mero transmissor de letras, e às vezes uma transmissão errada, atropelo de vírgulas, uma vírgula modifica tudo, um ponto final, nossa. Às vezes, normalmente na primeira leitura do Antigo Testamento, às vezes alguns nomes que nos são um pouco familiares, é preciso que eu tenha visto antes, meu Deus do céu, para não tropeçar, porque meu irmão, minha irmã, há um monte de gente sentado ali que é o sujeito desta palavra, e você está exercendo um ministério. A igreja tem 2 ministérios instituídos, que é o ministério de leitor e de acólito. Então, é preciso que a gente elimina isso de uma vez por todas. Improvisações. A pessoa se levanta de lá com toda elegância, toda simplicidade, mas toda disponibilidade, uma reverência diante do altar, ainda que esteja o Santíssimo. Quando tem o Santíssimo, 2 genuflexões, uma antes da missa e outra no final. Durante a missa, há reverência. Vou lá no ambão, pego o microfone, esse microfone que alguém deve ter tido a cautela de olhar como é que ele está. Não é hora de testar microfone, não é hora de bater no microfone, não é hora de falar alô, alô, não é hora disso.
É hora de chegar ali e trazer para a Assembleia aquilo que Deus tem para dizê-las. Até um modo de se trajar, às vezes até enjoado você falar disto. Um traje pouco caprichado, é falta de elegância nas festas, em grandes encontros. Existem também a modalidade de se apresentar com simplicidade, mas com dignidade, né? Também não precisa vir vestido com aquelas coisas assim meio estranhas. Nós temos ultimamente sofrido com a liturgia do pano. É muito pano, muito pano. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Em determinados locais de concentração, missa concelebrada, eu fico até um pouco perdido. Os homens lá, os acólitos e enfim, outras figuras lá, estão parecendo uma postura que não precisa tudo aquilo. Não precisa tudo aquilo. De jeito nenhum. Absolutamente. Mas algo nobre. Por isso que a Sagrada Liturgia, na Sagrada Liturgia existe uma cor que substitui todas as cores. É chamada cor neutra. É o bege, é o cinza, cor ouro. Ela serve para todos os tempos. Agora, se tem uma roupa para os leitores, que ela tenha dignidade, seja bem feita, não precisa ser extravagantes, né? Às vezes feitas, feias, né? Que nós temos às vezes a mania de copiar. Ah, mas isso aqui veio de tal lugar, isso aqui veio, o que me importa? O que me importa? Então, aquela elegância, esperar a Assembleia se sentar, do livro do profeta Isaías, pronunciar bem, treinar, isso se faz antes. Se na leitura existem vários personagens que a gente tem uma entonação vocal, de maneira que possa expressar aquilo de uma maneira mais convincente. Nós precisamos ver isso, porque olha, dizer que a nossa liturgia é nova, me parece que 50 e tantos anos não é tão nova assim não, ou é? É o próprio Deus que se comunica conosco. Cristo estabelece uma forte presença quando se lê as Sagradas Escrituras da Igreja. A dignidade da palavra de Deus requer na igreja um lugar especialmente digno, né? O local da palavra, chamado ambão, de que já falamos. Esse espaço, ele é reservado para a proclamação da palavra de Deus.
possui um sentido simbólico, sacramental, e nos evoca a presença viva do Senhor falando para o seu povo. A função da proclamação das leituras é ministerial e não presidencial. Não é o presidente que é encarregado de fazer a leitura. Não. É uma função ministerial. Outro cuidado, os livros. Nós temos os livros litúrgicos. A Sagrada Liturgia são os livros litúrgicos de tesouro. Os livros são um tesouro que nós possuímos. Até cor própria eles têm. É o vermelho. E alguns o vermelho mais escuro, mas sempre tendo uma cor própria. O Evangelho é função do diácono, quando está presente. Quando ele não está, do próprio padre. Não é função de quem não recebeu o sacramento da ordem. Sabemos disso. As leituras bíblicas são o centro da liturgia da palavra e o Evangelho é o ponto alto deste momento. As leituras bíblicas são o centro da liturgia da palavra e o Evangelho é o ponto alto deste momento, porque é o próprio Jesus que nos fala. Da mesa da palavra são proferidas as leituras, primeira, segunda leitura, o salmo, o evangelho, as preces dos fiéis e também a homilia. Às vezes nem sempre é muito fácil, porque essas igrejas que são assim têm uma nave muito estreita. A gente é melhor que a gente chegue um pouco mais na frente, e nesse caso eu posso fazer de outro lugar mais adequado, que possa haver uma interação melhor com a Assembleia. Alguém vai dizer não, lá na introdução geral do Missal Romano, fala que as preces dos fiéis são feitas do ambão ou de um lugar adequado. Isto funcionou para a edição segunda do Missal Romano. Nós estamos na terceira. Infelizmente não temos ainda o Missal novo, mas as instruções já saíram há muito tempo. E lá na nova instrução não dá alternativa. É do ambão que são feitas as preces dos fiéis. E essas preces, elas não são assim, copiadas de qualquer lugar, não. Elas são adaptadas à nossa realidade. Eu prometo começar a aula seguinte exatamente aqui nas preces dos fiéis, porque o nosso horário já se esgotou. Mas é muito bom que a gente... Vocês estão percebendo que o que mesmo me preocupa é transmitir letras. Porque existem livros e mais livros e mais livros e mais livros escritos sobre isso. Eu mesmo tenho um monte de livros. E livros, pequenos livros, só sobre os assuntos pertinentes à celebração. Mas o que mais me preocupa aqui é transmitir atitude. E que vocês possam
saber por que desta atitude. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça ver tudo isso. E agora eu vou dar a bênção para você, para os seus estudos, para a sua vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.